Então, a relação de ordem, gente, então, de novo, né, relembrando, a gente pega um conjunto não vazio, A, a gente olha para A cartesiano A, esse conjunto aqui a gente extrai, né, um subconjunto R contido nesse cartesiano. Né? Qualquer subconjunto desse cartesiano a gente chama de relação, e a relação ela vai ser de ordem quando ela for reflexiva, antissimétrica e transitiva. Tá? Então, se ela for flexiva, tá? Antissimétrica e transitiva. Tá? O que é reflexiva? É quando todo elemento está relacionado com ele mesmo, qualquer que seja o elemento de A. Tá? Então, a gente diz que essa relação ela contém a diagonal né, do cartesiano, ela contém todos os pares com coordenadas iguais. Tá? Ou seja, A está relacionado com A. Uma outra forma de dizer isso é que ou seja, né? Seja, eu estou dizendo que o, o, esses elementos assim, ó, a A pertence à relação para todo A pertencente a. Né? Que é a notação, a gente também escreve assim. Então, isso é ser reflexiva. Se é antissimétrica, se A está relacionado com B, tá? E o B está relacionado com A, isso implica que o A tem que ser igual a B. Isso aí é a antissimetria. Então, a antissimetria ela não permite ela permite que pares de coordenadas diferentes apareçam só uma vez no fundo é isso, tá? Então, é claro que quando A é igual a A, né, A igual a A, quando um par ordenado tem coordenadas iguais, o A está relacionado com B, porque no caso B é igual a A, e o B está relacionado com A, e de fato A é igual a B. Então, a antissimetria é interessante você estar verificando ela para pares com coordenadas distintas. Então, por exemplo, eu vou escrever a antissimetria em termos de pares. Então, significa o seguinte, que se A for diferente de B e o, o par AB pertence à nossa relação, isso vai implicar que o BA, o BA não vai pertencer. Tá? Então, antissimetria é justamente isso. Se isso aqui aparece assim, ele invertido não vai aparecer. Bom, isso é antissimetria. E a simetria já é o contrário. Ela diz que quando um par aparece, né, de coordenadas diferentes, ela obriga que o outro apareça. Isso é assimetria, né? Assimetria é isso. Isso aqui é antissimetria. Então, se é antissimétrica é isso aí. E no quesito da transitividade, né, que a transitividade ela é bem mais fácil de escrever, que significa o seguinte: se A está relacionado com B, né, e o B está relacionado com C, isso implica que o A está relacionado com essa coisa de a transitividade é de transição, né? O B ele faz a conexão do A para o C, ó, e aí o A está relacionado com o C. Beleza? Então, um grande exemplo o exemplo clássico de relação de ordem é o menor igual. Tá? Tanto é que a notação, né, a notação original de uma relação qualquer é dizer que o par AB pertence à relação. Tá? Substituímos essa notação por essa aqui. Ó. A está relacionado com B segundo uma relação R. Tá? Para a relação de equivalência, a gente colocou um A tio B, ou A igual a B segundo R. Né? Porque a igualdade ou aquele tio estão vinculados à relação de equivalência. Principalmente a igualdade, né, que é a notação mais clássica mesmo para equivalência. E para a ordem é menor ou igual. Então a gente escreve assim, ó, de que A é menor ou igual a B, tá? Segundo uma relação R. Ou se a relação R, né, ela, se não tiver confusão de qual relação se trata, a gente já denota simplesmente assim a relação, sem fazer menção ao R. Então, o menor igual. Né? Porque, por exemplo, né, se tratando de números, né, por exemplo, em, em Z, por exemplo, nos inteiros, ó, em Z, né, os inteiros com a relação de menor igual, isso aqui é uma relação de ordem sobre os inteiros, sobre os números em gerais, né?
racional, irracional, real. Então, por exemplo, a gente sabe que A é menor ou igual que A. Então, né, qualquer que seja A pertencente. A gente pode até falar dos reais aqui, ó. Pertencente a A. Não confundir esse R com esse aqui, tá? Então, é reflexivo, né? É antissimétrico, né? Porque, ó, se A for menor ou igual que B e B for menor ou igual que A gente sabe que isso implica que A é igual a B. Ó. Exatamente a antissimetria, né? A menor ou igual que B e B menor ou igual que A, né? Digamos que a relação se menor ou igual implica A igual a B. Então, é a antissimetria. E a transitividade, a gente sabe que se A é menor ou igual do que B e B é menor ou igual que C, né? Isso implica que o A é menor ou igual do que C. Então, reflexiva, antissimétrica e transitiva. Isso é uma relação de ordem. E a ordem, gente, como a própria palavra já diz, ela dá uma coisa ela estabelece ordem, a comparação entre os elementos do conjunto A. Tá? Compara no sentido de ordenar, né? De criar essa coisa do maior, do menor, quem é maior e menor do que o outro. Então, um outro exemplo clássico de relação de ordem, vou estar passando para vocês aqui, é a inclusão, tá? É a relação de inclusão. Por exemplo, vamos pegar aqui um conjunto A qualquer, ó. A gente pega um conjunto de conjuntos. Eu vou até pegar um A, ele é um conjunto de conjuntos, tá? Então, pensem que dentro dele é um monte de conjuntos, x1, x2, né? E aqui n conjuntos. Tá? Nesse conjunto A, a gente estabelece uma relação entre os elementos de A assim, ó, que xi, a gente diz que xi está relacionado com um certo xj, a gente define, né, quando, aliás, eu posso dizer assim, ó, quando xi está contido em xj. Beleza? Né? Então, eu criei uma relação entre esses elementos aqui. Ó. Então, quando um conjunto está contido no outro, a gente diz que os elementos estão relacionados segundo uma relação R. Tá? É como se a gente fizesse o cartesiano, né? Então, esse A cartesiano A, ele tem n ao quadrado, né, elementos, né, cujas coordenadas, não, pares ordenados, né, cujas coordenadas são conjuntos, e essa relação R, basicamente, ela está extraindo os pares em que a coordenada da esquerda está contida na coordenada da direita. Beleza? Então, isso aí é a nossa relação. E claro, né, gente, que um conjunto qualquer, o xi, ele sempre está contido nele mesmo, né, porque todo elemento de xi é elemento de xi. Eu estou verificando agora que trata-se de uma relação de ordem. Se xi está contido em xj e xj está contido em xi, a gente sabe, né, por definição de igualdade, que isso implica que, né, que valendo a dupla inclusão, né, que xi é igual a xj. Nesse caso aqui. Então, ela é antissimétrica. Isso aqui para todo i, né? Isso aqui para todo ij. Então, isso aqui é antissimétrico e é transitivo, né? Esse conjunto xi é subconjunto de um xj. E esse xj é subconjunto de um xk. Isso implica que esse aqui, né? Então, aqui, todo elemento daqui é elemento daqui. E eu estou dizendo que todo elemento daqui é elemento daqui. Então, por sua vez, todo elemento daqui vai ser elemento daqui. Então, xi é subconjunto de xk. E aí vale a transitividade. Então, a relação de inclusão, em geral, né? A relação do menor igual de números é uma relação de ordem, a inclusão de conjuntos é uma relação de ordem. Na aula passada, eu provei para vocês que a relação de divisão, né? Um A divide B em números, né? É uma relação de ordem, estabelece, né, uma relação de ordem, né? Que é A ser um divisor de B. Né? E aí, isso aqui são os exemplos clássicos de relação de ordem. Tudo bem? E tem outros exemplos, né, exemplos que a gente pode estar dando, né, dos mais variados tipos, né? Inclusive envolvendo, não precisa envolver números, nem envolver o ambiente matemático, tá? A gente pode, mas de certa forma, a gente está relacionado menor igual, tá?
né? A relação de ordem ela sempre tem alguma coisa que envolve o menor igual. Então a gente pode pegar a população, a população e dividir a população nas pessoas que têm. Dividir na ordem da data de nascimento. A gente define que uma pessoa é menor ou igual do que a outra se a data de nascimento dela no ano é anterior à data dessa daqui. É menor ou igual. Então é como se cada pessoa tivesse associado a um número n, que é a data de nascimento de A, que é a data de nascimento de B, n de B, e a gente relaciona as pessoas por essas datas. Então, de certa forma, isso aqui é meio apelativo, né? Porque a gente, como os números são ordenados, a data, a gente pode comparar os números com uma ordem que já existe, né, que é essa ordem aqui, ó. A gente pode criar uma outra, essa ordem não é igual a essa, tá? Essa aqui é a ordem de números, essa aqui é a ordem de pessoas. Então eu posso chamar essa ordem de ordem, vou botar assim diferente, com uma simbologia diferente. Beleza? Então, mas isso aqui é meio apelativo, que a gente chama que é uma ordem induzida, né? A gente pega os nossos elementos, que não são números, são pessoas, a cada pessoa associa números, e a gente ordena as pessoas, né? Aí tem um símbolo com, né, outro símbolo, que seria isso aqui assim, ó, por exemplo. Tem a ordem entre duas pessoas, A menor ou igual que B, quando as datas, né, são comparadas, né, em termos de números, quando a data de A é menor ou igual que a data de B. E aí a gente estabelece aí uma ordem aí entre as pessoas. É claro que quando as pessoas nascem no mesmo dia, né, tem a mesma data, ela, essa coisa, quando a gente fala que A é igual a B, a gente não trata-se de uma coisa só, né? Então a gente tem um pequeno problema que as pessoas nascerem no mesmo dia não significa que elas são iguais. Tá? Então tem uma espécie de equivalência que, e se a gente for ser rigoroso no termo do que significa a igualdade, né? Aí essa relação não é de ordem, tá? Porque se uma pessoa nasce numa data menor igual do que outra, do que B, né? E B nasceu numa data menor igual do que A, então elas têm as duas, né? A B menor igual do que A, então as duas nasceram no mesmo dia, né? Mas isso não significa que as pessoas, né, nasceram no mesmo dia significa igual, a não ser que você estabeleça isso aí, tá? E na sua definição você diz assim, ó, nascer no mesmo dia é ser igual. Aí tudo bem, aí a relação vai ser de ordem. Né? Não é igual aqui de conjunto, que eles vão ser iguais por definição. Então a gente pode estabelecer que pessoas que nasceram no mesmo dia são iguais, né? E aí isso aqui seria uma relação de ordem. Mas enfim. E a relação de ordem, gente, existe uma coisa que existe uma divisão entre as relações de ordem, que é a ordem total. Tá? Então a gente tem aqui a ordem, né? E aí tem a ordem total e tem a parcial. Vou explicar para vocês a ordem total e a parcial. Uma ordem total é quando dois elementos quaisquer do conjunto são comparáveis. Vou dar um exemplo para vocês. Ó. O conjunto dos números reais com a ordem de menor ou igual, ela é ordem total. No seguinte sentido, quaisquer dois números que você pega, por exemplo, o 2 e o raiz de 7, vai acontecer isso. Ou um é menor ou igual do que o outro, ou o raiz de 7 é menor ou igual do que 2. Então, uma das duas coisas ocorre. Tá? Então, eles são sempre relacionados, né? Relacionáveis. Né? Os elementos são relacionáveis. Então, faz sentido sempre uma dessas duas coisas aqui. Ó. Tudo bem? O que acontece na ordem parcial? Bem, o conjunto ele é ordenado, mas dois elementos, às vezes, eles não são comparáveis. Por exemplo, a relação de inclusão. Né? Se aquele nosso conjunto A
com a nossa relação de inclusão, né, que foi esse exemplo aqui, ó, isso não, esse aqui é total, tá? Esse aqui, ó, é total. É total, pois A é menor ou igual do que B, ou B é menor ou igual do que A, quaisquer que seja A, né, e qualquer que seja B. Tá, né? Então, dois elementos são sempre comparáveis, né? Uma das duas comparações ocorre. A inclusão não, gente. Tá? Em geral, isso aqui se você pega dois conjuntos, né? Primeiro, se você pega um conjunto de conjuntos, então eu vou explicitar aqui um A para nós aqui, ó. Vou pegar A igual a 1, vou pegar igual aqui 2, ó, e vou pegar esse aqui, ó, 1, 2. Tá? Então, se nosso conjunto A tem três elementos. Tá? Por exemplo, esses dois elementos aqui, eles não são comparáveis, né? Tá? A gente não ocorre nem isso, ó, né? Não está ocorrendo isso e nem está ocorrendo o contrário. Né? 2 está contido aqui em 1. Tá? Isso aí não ocorre. Então, isso aqui não está esse não está contido nesse e esse não está contido nesse. Tá? Então, eles não são comparáveis. Né? Não entende que esse é contido, né? Geralmente a gente coloca, como a possibilidade da igualdade, a gente usa até o igual aqui embaixo. Percebe que até os símbolos são parecidos, né? Esse símbolo com esse aqui. Ó. Porque a inclusão, ela é uma espécie de, como a gente já viu, né? Ela é uma espécie de comparação, né? De ordem. Então a gente coloca, é como se fosse menor ou igual. Tá? Então, de fato, ó, nem isso ocorre e nem isso aqui ocorre. É claro que esses dois são comparáveis, né? Porque no caso aqui o que está acontecendo é que esse 1 aqui, ó, é menor ou igual que esse aqui, ó, né? Pela inclusão. Aí já valeu, né? Esses dois são comparáveis, ó, esses dois são comparáveis, né? Porque esse está contido nesse. Agora esses dois aqui não são comparáveis. Então, no geral, gente, a inclusão ela não compara dois conjuntos quaisquer. Não significa que se você pega um conjunto A e um conjunto B, tá? Né? Vai ocorrer isso aqui ou vai ocorrer isso aqui, ó. B está contido em A. Isso é falso, né? Porque eles podem não ser comparáveis, né? Não valer nem essa inclusão nem essa daqui, ó. Tudo bem? Então, é o que a gente chama de ordem parcial. Tá? Ordem parcial. E essas duas coisas aqui, ó, isso tem uma diferença no ponto de vista prático. Porque a ordem total, gente, a ordem total, ela pega os números, né, e cria. Eu vou usar aqui a vertical para representar uma ordem, tá? Ordenar os elementos na vertical. Então, significa que os elementos eles ficam enfileirados numa linha só, né? E assim sucessivamente. Tá? Então, eles ficam ordenados, entre aspas, assim, em linha reta, numa linha só. E como dois elementos é comparável, se você pega um A e um B aqui, ó, então ou o B está em cima do A ou o A está em cima do B. Beleza? Qualquer outro elemento. Né? Isso aqui é a ordem total. Né? A ordem total é assim. Tá? É igual os reais, né? Os reais é totalmente ordenado. Aqui está o zero, né? Vou botar ele ordenado para cima, positivo para cima, aqui os reais. Ó. É totalmente ordenado. Quaisquer dois números reais, ou um está em cima e o outro está embaixo e vice-versa. Tá? Se eu pego um número real A qualquer e pego um outro número real B, ou o B é o A, ou ele está abaixo de A ou está acima de A, em termos de comparação. Então, ou ele está aqui, ó, no caso que B é menor ou igual do que A, ou eu pegaria ele em cima aqui, ó. Vamos chamar de C, ó, menor ou igual do que A. Tá? Então, e qualquer outro elemento vai estar nessa linha. Então, a ordem total é sempre assim, ó, é uma visualização em linha. A ordem parcial, né, parcial, né, a ordem parcial, um elemento, a gente pode ter uma linha e essa coisa pode bifurcar. Assim, ó. O que eu estou dizendo é que esse elemento aqui, né, isso aqui vai crescendo. Bem, aí eu vou colocar uma seta aqui para vocês entenderem. A ordem ela vai crescendo assim. Ó. Então, por exemplo, esse elemento aqui ó, é maior do que todos esses outros aqui. Ó. Essa aqui é como se fosse uma linha. Né?
Só que esse elemento não é comparável com um elemento daqui, ó, eu estou querendo dizer. Eu não estou dizendo que esse camaradinho aqui, gente, ó, esse é menor do que um que está acima, não, tá? Porque a ordem para mim aqui é essa seta, porque essa reta poderia estar ordenada na horizontal. Também aqui os reais, ó, está ordenado assim, ó, uma seta só, uma linha só, tá? Então, esse caminho aqui, eu estou dizendo o seguinte, a coisa cresce conforme você anda para os ramos dessa árvore aqui, tá? Então, aqui cresce para cá, vai crescendo para cá, ó. É igual crescendo uma árvore mesmo, né? Aqui bifurcou, né? Esse aqui vai crescendo, ó, aqui cresce para cá. Então, por exemplo, esse elemento aqui, ó, com esse aqui, eles não são comparáveis, tá? Então, por exemplo, esse daqui já é maior do que esse, que é maior do que esse, que é maior do que esse, maior do que esse, maior do que esse que vem, ó. Então, isso aqui, ó, é um caminho ordenado aqui dentro, tá? Dentro dessa ordem parcial aqui. Né? Então, tenta entender, né, esse desenho geral de ordem parcial, porque basicamente é isso. Tá? A diferença da ordem total e parcial. Então, dentro de uma ordem parcial, tem subconjuntos totalmente ordenados. E aí eu posso chegar aqui, ó, e olhar esse ramo aqui, ó. Isso aqui, esse ramo aqui é um conjunto totalmente ordenado, tá? Esse subconjunto aqui, ó. Como se isso aqui fosse o nosso A todo. Né? Isso é totalmente ordenado. Isso aqui, olha, existe uma ordem total bem grande aqui, ó. Que é essa linha aqui, ó. Essa linha aí, ó. É como se fosse isso aqui assim, ó. Esse conjunto aqui assim, ó. Né? De A, ó. Ele começa aqui, né? E a ordem segue ali para frente. Então isso aqui é uma linha totalmente ordenada. Se bifurca, né? Como bifurcou aqui, ó. Tá? Parou aqui. Isso aqui já é uma ordem parcial. Porque eu estou dizendo que esse elemento aqui, ó, ele nem é menor ou igual do que esse, nem é maior ou igual do que esse aqui. Eles não são comparáveis porque eles não estão na mesma linha. Esses aqui são comparáveis. Ó. Esses aqui são comparáveis. Qualquer elemento nessa linha, eu digo que quem está à frente dessa seta é maior do que quem está atrás. Tá? Da mesma forma que assim. Então, isso aqui é a ordem. Isso é o que a gente chama de ordem parcial. E na ordem parcial tem as ordens, tem subconjuntos que podem ser totalmente ordenados. Então você pega A, restringe um subconjunto B de A que é totalmente ordenado. Nesse caso aqui eu vou pegar esse B vermelho aqui, ó. Esse B vermelho aqui, ó. Esse C aqui também. Tá? São subconjuntos de A totalmente ordenados pela ordem já estabelecida em A. Então eles herdam a ordem de A e aí, quando você olha para esses subconjuntos eles estão totalmente ordenados. Bem? Então, nessa linha aí de ordem, a gente tem um pequeno dicionário, né, de coisas interessantes aqui. É o que a gente chama de... São termos que você já conhece, eu vou introduzir uns termos novos para vocês agora. Por exemplo, o que é o máximo de um conjunto? Né? Então, o que acontece? A gente pega um conjunto A, tá? Então eu vou estar pegando um conjunto A, vou pegar uma ordem, né, uma relação em A de ordem, tá? E estabelecida uma relação de ordem em conjunto, a gente tem alguns adjetivos aqui, tá bom? Que é, por exemplo, o máximo, tá? Eu vou dizer, eu vou chamar de elemento maximal. Tá? Então, vou colocar aqui, ó, elemento maximal. Tá? É o elemento maximal, aqui eu vou definir também o elemento minimal. Elemento minimal. O que é um elemento maximal? São esses elementos aqui, ó. Tá? Esses elementos aqui, ó. Essas pontinhas parcialmente ordenadas, tá? O elemento maximal em A são elementos que, é o seguinte, não tem ninguém acima deles. Tá? Esse caso aqui, ó,
eu vou definir aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou definir aqui o elemento maximal. Então, um elemento A pertencente a A é maximal. É maximal quando que, ó? Quando não existe, tá? Não existe um B pertencente a A, tal que o A é menor, é, é menor do que B. Eu vou dizer o seguinte, ó. Eu vou escrever assim, ó. Se, se A é menor ou igual do que um certo B, isso aqui é mais simples, né? Então, tipo assim, se A é menor ou igual do que uma certa coisa, né, no sentido de que você espera que tenha alguma coisa ali para cima, na verdade, isso implica que o A tem que ser igual a B, beleza? Então, não tem, não tem é porque eu não defini para vocês aqui, ó, é porque tem essa notação aqui, ó, que é o seguinte, notação é que isso aqui denota A menor do que B, estritamente menor, né? Significa que A é menor ou igual do que B e B é diferente de A. Tá? Isso aí significa o ser menor. Tá? Então, estabelecer uma relação de ordem, se menor ou igual for a, a notação da relação, a notação só com o menor significa que o A está relacionado com B, né? A é menor ou igual do que B, mas eles são diferentes. Tá? Então, aqui os elementos são estritamente diferentes. Quando eu escrevo A menor ou igual do que B, há a possibilidade do B ser igual a A. Tá? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, que se A é menor ou igual do que B, isso implica que o A tem que ser igual a B. Não abre margem para o A ser menor do que B, ou seja, o B ser diferente de A. Tá? Então, o elemento maximal é um jeito de dizer que não existe um elemento B que seja maior do que A. Então, é como se fosse o A, ele é o final de um ramo, né? Não tem ninguém acima dele. Então, um outro jeito de escrever isso aqui, ó, não existe B pertencente a A, tal que A é menor do que B. Tá? Então, o elemento maximal não tem ninguém acima dele. Tá? Então, essa frase aqui, ela quer dizer isso. E o elemento minimal, né, é quando não tem ninguém abaixo. Tá? Então, vou definir aqui, ó. Então, por exemplo, um, um A pertencente a A é minimal quando ó, não existe um B pertencente a A, né, tal que B é menor do que A. Não tem ninguém abaixo de A. Nesse caso aqui, um elemento minimal seria esse aqui, ó. Tá? Ele é minimal. Bem? E nesse caso aqui, ele seria um mínimo também. Tá? Que é o que eu vou definir o mínimo de um conjunto. Então, e aí, vocês têm que diferenciar bem o que é um elemento minimal do que é um elemento mínimo. Tá? Então, o mínimo de um conjunto. Lá. É, então, por exemplo, A é mínimo. A é mínimo quando o quê? Olha lá, o minimal é quando não tem ninguém abaixo. Né? Não tem ninguém abaixo, é minimal. E o elemento mínimo é quando ele é menor do que todo mundo. Então, quando A é menor ou igual do que B, qualquer que seja o B pertencente a A. Tá? Então, a frase é essa daqui. Ó. Ele é menor ou igual do que todo mundo. Para todo B de A. Esse é o mínimo. Então, o A é máximo. Né? O A é máximo quando o quê? Ó? Quando A é maior ou igual do que B para todo B de A. Então, ele é maior do que todo mundo, qualquer que seja esse outro aqui. Ó. Então, esse é o máximo. Então, vamos lá, gente, diferenciar o elemento maximal do elemento mínimo. Tá?
Então eu vou dar vou fazer uma outra árvore aqui para vocês, ó. Tem uma relação de ordem aqui, ó. Então, bem, aqui está crescendo tudo para lá, tá? A ordem, gente, é essas setas aqui que estabelecem a ordem para a gente, tá? Vocês pensam isso aqui como segmentos numerados, tá? Eu estou dizendo que o que está na frente de uma linha, um ponto que está na frente de uma linha seguindo esse sentido, é maior do que o que está atrás da linha no mesmo sentido, tá? Então, isso aqui é uma relação de ordem, tá? Nesse conjunto aí. E que conjunto é esse, o A? O A é o conjunto dessas linhas, né? De todos os pontos que estão nessa linha. Tá? Nesse conjunto de pontos dessas linhas, a gente estabeleceu a ordem nesse conjunto todo aí, como sendo seguir o sentido dessas setas aí. Quem está mais na frente é maior ou igual do que quem está atrás. Então, por exemplo, olha só, esse ponto aqui, ó, ele é o máximo. É máximo por quê? Porque ele é maior do que todo mundo. Ó. Qualquer coisa nessa estrutura você consegue chegar no máximo. Ou, né, você pode sair do máximo no sentido contrário para trás e chegar em qualquer lugar. Ó. E aí ele é maior do que todo mundo. Tá? Então, pense na diferença do que é o elemento, do que é o máximo. O máximo é uma coisa interessante do máximo, gente. Ele se relaciona com todo mundo. Tá? Um elemento maximal, né, ou minimal, tá? O maximal significa não tem ninguém acima dele, o maximal. E o minimal não tem ninguém abaixo. Tá? Mas o que acontece? Isso não significa que ele está relacionado com todo mundo. Por exemplo, esse elemento maximal não tem ninguém acima dele. Ó, ele, por exemplo, ele não tem ninguém acima dele, mas isso não significa que ele é maior do que todo mundo. Porque sequer ele é comparável com esse elemento aqui. Ó. Esses dois elementos aqui não são comparáveis. Eles não têm uma linha que eu possa. Eles não estão numa linha contínua para eu dizer que esse aqui está na frente desse. Tá? Porque aqui até bifurcou aqui, né? Eles não estão numa linha só. Então, esses elementos não são comparáveis. Esse aqui nem é menor ou igual do que esse, nem maior ou igual do que esse aqui. Ó. Okay? Mas uma coisa é certa, não tem ninguém acima desse aqui. Ó. Assim como não tem ninguém acima desse. Assim como não tem ninguém acima desse aqui. Ó. Então, esse elemento ele é tanto maximal, aliás, ele é maximal. Ele não é o máximo, né? Porque mesmo no desenho, ele estando mais lá para cima, mais aqui na frente, gente, ele não é maior do que todo mundo. Porque ele não é comparável com esse aqui, ó. Com esse, né? Com esse, nem com esse aqui, por exemplo. Ele só é comparável aqui, nesse conjunto aqui. Então, aí sim, ó. Se eu restringo a minha relação só em um conjunto B, tá? Aí, além desse elemento ser maximal em B, ele é o elemento máximo de B, porque ele é maior do que todo mundo de B. Né? Porque aí o B está totalmente ordenado, aí além de maximal, ele é máximo. É o que acontece aqui. Ó. Esse elemento ele é maior do que todo mundo, porque todo mundo é menor do que ele. A partir de qualquer ponto desse arranjo, você consegue ir dizendo ó, menor, 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 até você chegar nele. Então, esse cara aqui é máximo. Né? Ele é máximo. Beleza? Ele é máximo e esse cara aqui, esse aqui é minimal. Ó. É minimal, esse aqui é minimal também. Minimal. Aqui é tudo minimal. Tá? Por quê? Porque não tem ninguém abaixo. Mas também não tem menor do que todos aqui. Ó. Não tem um que é menor do que todo mundo. Agora eu vou quebrar esses elementos minimais aqui, ó, e eu vou criar um mínimo agora. Aí para ser mínimo, tudo tem que se juntar aqui, ó. Beleza? Pronto. Criei um elemento mínimo. Então esse cara aqui é mínimo agora. É mínimo.
Beleza? Por quê? Porque agora ele é menor do que todo mundo. E se vocês observarem, é o seguinte: se existe um máximo, ele é único, só tem um. E se existe um mínimo, é único também. Quer ver? Vamos ver. E a prova disso é simples, tá? Pega um elemento que é máximo, eu vou chamar de mzão, né? Acho que o livro até denota assim, né? O mínimo de mzinho e o máximo, o mínimo de mzinho, né? Mzão, né? O mzão pertencente a A máximo. Então, se ele é máximo, gente, esse m aí, ó, ele é maior ou igual do que x, qualquer que seja x de A. Ele é maior ou igual do que todo mundo de A. Então, em particular, o que acontece? Se tivesse um outro máximo, né? Vamos imaginar que tem dois máximos. Tem um M1 e um M2, tá? Né? Que é maior ou igual do que x para todo x. Tá? Né? M1, eu vou colocar aqui, M1 e M2, ó, dois elementos de A que são máximos. Né? Vamos supor isso aqui. Ó. Na verdade, eu estou supondo que são dois, mas eu vou provar que eles são iguais. Bem, como M1 é máximo, ele é maior ou igual do que todo mundo. M2 é máximo, ele é maior ou igual do que todo mundo. Então, isso aqui, gente, o que acontece? O que isso implica? Se M1 é maior ou igual do que todo mundo, então M1 vai ser maior ou igual do que M2, em particular. Se M2 é maior ou igual do que todo mundo, ó, ele vai ser maior ou igual do que M1, né, em particular. E aí, ó, de M2 maior ou igual que M1, M1 maior ou igual que M2, M2 maior ou igual do que M1, a gente tira, ó, né, por antissimetria, né, antissimetria, né, e M1 é igual a M2. Né? E aí, então, se tem dois máximos, eles são iguais. É por isso que no desenho aqui, ó, a gente caminha para o máximo e tem que chegar numa coisa só. E o mínimo é a mesma coisa. Tá, né? Se você supõe um mínimo, um certo mzinho 1, mzinho 2, né? Dois elementos em A, tá? Mínimos. Né? Mínimos. Isso implica que mzinho 1 é igual a mzinho 2, pelo mesmo argumento, tá? Porque mzinho 1, como ele é menor ou igual que todo mundo, ele tem que ser menor ou igual do que mzinho 2. Como mzinho 2 é mínimo, né? Ou seja, ele é menor ou igual que todo mundo, então ele tem que ser menor do que M1. Só que dessas duas desigualdades, como um é menor ou igual do que o outro, né? Pela antissimetria, M1 tem que ser igual a M2. Então, o mínimo, se existe, né? Dois mínimos, eles são iguais. Trata-se de um só, na verdade. Então, não tem dois, né? Não tem mais de um. Então, o mínimo e o máximo são únicos. Tá? E o que é que acontece aqui? Isso é uma diferença do minimal para o maximal. Porque os elementos minimais, ó, né, um conjunto ele pode ter vários elementos maximais, ó, tá? E vários elementos minimais. Tá? Porque aí eu poderia criar uma estrutura assim, ó, né? Uma árvore que sobe aqui assim, ó. Okay? Né? Nessa ordem aqui, ó. Para cima, né? Então isso aqui, ó, fluindo para cima é uma ordem parcial. Tá? Então esses aqui são elementos minimais, ó. Tá? Vou colocar aqui, ó, elementos minimais. Elementos minimais. E esses camaradinhos aqui, ó, são elementos maximais. Tá? Então, essa estrutura não tem máxima. Okay? E essa estrutura, ela poderia não ter elementos maximais, gente. Porque aqui, de certa forma, eu estou pintando, tá? Né? Porque a gente poderia ter uma coisa assim, ó. Uma relação de ordem assim, uma bolinha, isso aqui aberto, tá? Poderia ser assim, ó. Bem? Então, isso aqui essa estrutura aqui, ó, é um conjunto parcialmente ordenado, sem elementos maximais, sem máximo, sem mínimo e sem elementos minimais.
Por que esse elemento minimal? Porque eu estou supondo aqui que isso aqui é um segmento, né? E a gente nunca chega aqui. Ó. É igual no 0,1, né? Na reta, né? Um exemplo concreto para vocês, ó. Pega os reais mesmo, gente. Não precisa ir muito longe, não. A reta real orientada para a direita. Tá? A reta real ela não tem nem máximo, né? Não tem um número que é maior do que todos os números. E não tem elementos maximais, né? Porque não tem para qualquer número real, sempre, né, vai ter um lá na frente. Então não tem elementos assim, essa reta não acaba num lugar assim. Então, os reais é um exemplo que ele não tem máximo, não tem elementos maximais, nem tem mínimo, nem elementos minimais. Uma implicação trivial também, se vocês notarem, que todo máximo é elemento maximal, né? Todo mínimo é elemento minimal. Minimal. Mas a recíproca é falsa, né? Porque um elemento minimal ele pode não ser o mínimo. E um elemento maximal ele pode não ser o máximo, como a gente já viu aqui. Né? Elementos maximais que não são máximos. E não tem obrigação de existir esses elementos, eles existirem. Bom, então, o que mais eu posso dizer de ordem aqui para vocês? Elementos maximais, bem, isso aqui eu estou falando da totalidade do conjunto. Tá? Agora eu vou. Existe uma relação que é a relação da ordem em conjunto com subconjuntos dele. Tá? Então eu vou ampliar um pouco aqui o nosso dicionário, que é o seguinte. Pensem comigo aqui. Eu vou deixar separadinho aqui, que acho que eu vou recorrer pela anotação. Eu quero ver vocês aqui agora é o seguinte. Pensem comigo aqui. Ó. Então, de novo, a gente tem um conjunto A, cartesiano A. Nesse conjunto, a gente pegou uma relação de ordem. Né? E aí a gente tem os adjetivos anteriores, né? Elementos maximais, elementos minimais, tá? Se nesse conjunto A a gente pega um subconjunto B contido em A, tá? Né? Essa mesma relação ali, ó, né? Essa mesma relação aqui, ó, se eu extraio, né? Se essa relação R aqui, ó, né? Que é um conjunto de pares ordenados com coordenadas em A, se dessa relação aqui, ó, eu olho para os pontos só com coordenadas em B, no subconjunto B de A, eu vou colocar até o B diferente de A, tá? Contida diferente, tá? Né? Que vai ser um subconjunto B cartesiano B. A gente chama que essa daqui é a ordem induzida pela ordem de A. Isso aqui é a relação, tá? Então, eu peguei um subconjunto B de A, e esse A ele já tem uma ordem, né, estabelecida nele. Essa ordem de A induz uma ordem B, que é o que a gente fez ainda agora. Tá? Esse conjunto todo aqui A, ele tem uma ordem nele. Se eu olho um subconjunto B de A, essa mesma ordem ela estabelece uma ordem nesse subconjunto B, tá? Que a gente chama de ordem induzida, ou a restrição, né, da ordem ao subconjunto de A. Isso aqui que a gente chama de ordem induzida. Tá? Ordem induzida em B pela ordem de A. Ordem em A. Bom? E aí o que acontece? Então a gente não muda a ordem. Então a gente vai para um subconjunto B de A, com a mesma ordem de A, e aí a gente tem uns adjetivinhos aqui dentro desse subconjunto. Tá? Que é o seguinte, que a gente chama de cota superior. Uma coisa assim, cota, né? Cota superior ou limite superior. Eu gosto de chamar de cota superior. Aí tem a cota inferior, tem um supremo, que a gente vai usar muito, né? Vocês vão estudar muito isso aqui, né? Em análise, por exemplo, uma disciplina, né? Que vocês vão ouvir muito sobre isso aí, o supremo e o ínfimo. Aí, esses são termos aí bem usados aí em matemática, tá? Na vida acadêmica de vocês vão ouvir muito, principalmente esses quatro aqui. Cota superior, cota inferior, supremo e ínfimo. Então, e a relação disso, tá? É quando você pega um subconjunto de um conjunto que já está parcialmente ordenado.
Então, aí é aquela coisa. Quando a gente falava da relação em A, ó, a gente estava em A, a gente falava do máximo em A. É um elemento em A que é maior do que o maximal, não tem ninguém acima. O minimal é um elemento de A que não tem ninguém abaixo dele. Tá? O máximo, tá? Né? É um elemento de A que é maior que todo mundo e menor que todo mundo. Quando a gente está falando de um subconjunto de B, observem a relação, o que eu vou definir agora, que eu posso estar falando do, né? Eu tenho um subconjunto de B, mas eu vou falar de elementos de A. Tá? E claro que os termos que a gente já definiu para A, né, de elemento maximal, minimal, mínimo, B e máximo, a gente aplica para B. Tá? Então, eu já posso estar até definindo o que seria o máximo em B. Ó. Tá? Então, eu vou chamar aqui, ó, Mzão máximo, máximo de B, ó, de B quando, estou definindo isso, né? Quando observe o seguinte, ó, quando M pertence a B, ó, ok? Ele é o máximo de B. Quando ele é um elemento de B e M ele é maior ou igual do que Bzinho para todo B pertencente a B. Aí é que está tudo em B, quando eu defino o máximo de B. Tá? Então é o elemento de B que é maior do que todo mundo em B. Isso aqui é o máximo em B. Então isso aqui é a primeira coisa, que é o máximo de um subconjunto. Né? A segunda coisa, o mínimo é a mesma coisa. Um Mzinho é mínimo de B, né, quando aqui, ó, quando esse Mzinho é um elemento de B, tá? Então ele tem que estar em B, e ele é menor ou igual do que todo mundo, qualquer que seja B pertencente a B. Ele está em B e é menor do que todo mundo. Tá? E aí a gente pode definir o 3 também, o minimal. Vou chamar o que agora aqui? Vou chamar de C aqui, ó. Um C, né, pertencente a B é maximal, ó. É maximal quando não existe, olha só aqui, ó, quando não existe um B pertencente a B, né, tal que, né, não existe um elemento em B, observe que é tudo em B. Você pode até supor que o B está contido em A é diferente. Em B tal que o C ele é menor do que B. Então, isso aí, ele é maximal quando não tem ninguém acima dele. O 4, minimal. Ó. Então, um D pertencente a B é minimal quando não existe um B pertencente a B menor do que ele. Um B menor do que D. Não tem, não existe esse camarada. E agora eu vou entrar agora no mérito do que é cota superior, cota inferior supremo. Tá? Então, 5. Né? Aí, observe aqui o que eu vou falar. A primeira coisa que eu vou falar. Um Azinho pertencente a Azão, tá? Não necessariamente em B, e é cota, né, superior de B tá? Quando esse A é maior ou igual do que B para todo B pertencente a B. Bem? Então, ele é cota superior, ou seja, é um elemento que não necessariamente está em B, né? Porque agora eu estou olhando, observem que o B está contido em A, o A tem uma ordem maior, né, induzida no conjunto todo. Esse conjunto é da ordem de A, então os elementos que estão dentro de B podem ser comparados com os elementos que estão fora. Tá? E nesse caso aqui, ó, a cota superior, a gente obriga que ela se compare com todos os elementos de B. Então, mesmo que a gente esteja diante de uma ordem parcial, quando um conjunto B ele tem uma cota superior, essa cota está se relacionando com todos os elementos de B. Bem? Eu vou estar dando exemplo disso aí para vocês. Ó. Eu vou pegar aqui
um conjunto aqui assim. Aqui é onde se encontra, tá? E aqui é onde separa. E aí eu tô colocando aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Né? Isso aqui tudo é o nosso A, viu, gente? É tudo nosso A. Esse ponto aqui nem precisaria destacar, mas isso aqui é tudo contínuo, tá? Estabelecer essa ordem aí. Isso aqui é o nosso conjunto A. Tá? O nosso conjunto B é isso aqui, ó. É desse pontinho para baixo aqui, por exemplo. Tá? Esse aqui é o nosso conjunto B. Eu estou incluindo esse camaradinho aqui, inclusive. Tá? Esse aqui é o nosso A, que eu vou colocar em azul. Esse aqui é o nosso conjunto B. Tá? Então, o que acontece aqui, gente? Esse ponto aqui, ó, olha, isso aqui é uma cota superior de B, ó, né? É uma cota superior. Qualquer coisa, esses dois ramos aqui, gente, ó, isso aqui tudo daqui para cima aqui, ó, isso tudo é formado por cota superior de B. E qualquer elemento aqui, ó, ele é maior ou igual que todo mundo de B. Todo mundo de B está abaixo dele. Eu consigo caminhar e chegar em qualquer lugar a partir daqui, ó, daqui para cima. Isso aqui é tudo cota, tá? Isso aqui é tudo cota superior de B. Ó. Qualquer ponto aqui nessa curva aqui, ó, essas duas, né, daqui para cima é tudo cota superior de B. Né? E já são elementos de A, né? Esse ponto aqui, olha, eu vou chamar esse pontinho aqui de A, por exemplo. É uma cota superior de B, né? É cota. É cota sub de B. Né? E tudo que está aqui, ó. Beleza? Esse camaradinho aqui, ó, é uma cota é uma cota de B que inclusive pertence a B. Tá? Eu vou chamar ele de C. Ó. É mais cara de C. Com esse ponto aqui de C. É uma cota superior, né? Porque está superior é que está acima. Né? Ou seja, tudo que está acima de B que não necessariamente esteja em B. Nesse caso está. Isso aqui é um elemento de A ser maior ou igual que todo mundo de B, gente, não impede que esse A esteja em B, que é esse caso aqui. Tá? Então, esse C é uma cota superior de B. Tá? E, na verdade, ele também é o que, gente? Ele é o máximo de B. Ó, né? Então, quando um conjunto B tem máximo, esse máximo já vai ser uma cota superior de B. Beleza? Então, e o que é o supremo? Eu já vou definir aqui o 6 aqui, ó. O supremo, né? Ó, supremo de B é a menor, que a gente já sabe que esse artigo aqui, ó, porque a gente já sabe que o máximo e mínimo eles são únicos. Então, o supremo de B é a menor das cotas superiores, né, quando existir, tá? Quando existir. E não necessariamente um conjunto tem supremo. Ele pode ter cotas superiores e não ter supremo. Tá? Eu vou dar um exemplo para vocês disso aqui. Então, nesse nosso exemplo aqui, gente, a gente tem que esse B, inclusive, quando um conjunto B tem cotas superiores, a gente diz que B é limitado superiormente. Tá? Então, uma observação, uma anotação aqui, ó, quando, né, quando B possui cota superior, tá? Dizemos que B é limitado superiormente. Limitado superiormente. Bom, denota isso dessa forma, né? Que ele tem um limitante superior. Então ele não explode, né? Ele para em algum momento ali, tem alguma coisa que trava ele não cresce indefinidamente, não. Beleza? E aí, quando um conjunto tem cota superior, a gente vai olhar se esse conjunto de cotas superiores tem um mínimo. Se tiver o mínimo,
a gente chama a menor das cotas superiores, a gente chama de supremo, tá? Que é o supremo de B. É a menor das cotas superiores. Nesse nosso exemplo aqui, ó, o C é cota superior e é supremo, porque, né, de todas essas cotas superiores aqui, ó, esse C é o menor, né? Porque qualquer coisa abaixo dele não é mais cota, porque bifurca aqui, ó, né? Se eu coloco esse C um pouquinho para baixo, ou eu desço para cá ou eu desço para cá. Se eu desço um pouquinho, eu deixo de ser cota superior, porque já vai ter gente acima, né? De B acima desses nossos números. Então, esse cara aqui é supremo. Tá? É supremo. É supremo e, claro, né? O supremo ele é sempre cota superior. Então, quando existe, ó, isso aqui é importante, eu vou dar exemplos para vocês de conjuntos que têm cota superior, mas o conjunto das cotas superiores não tem o menor elemento. E aí, portanto, o conjunto não tem supremo. Bom, eu vou dar logo esse exemplo para vocês, né, que é o seguinte. Me acompanhe aqui. Considere que a reta real, zero aqui a reta real, só que eu não vou trabalhar com os reais não, tá? Eu vou trabalhar com os números racionais. Com os números racionais. E o que é que acontece aqui? Ó? Então, olhe você, né, todos os números racionais na reta. Né? Os números racionais, gente, estão espalhados na reta, a gente chama que é denso, né? Em todo lugar tem número racional. Qualquer aberto que você abra aqui, ó, um AB qualquer, sendo esse AB racional ou não, esses números aqui, ó, a gente consegue um número racional dentro de qualquer intervalo aberto, né, com os extremos abertos. Sempre tem um número racional aqui dentro de qualquer intervalo aberto. Isso é um resultado que é uma consequência do que a gente chama de o princípio de Arquimedes, tá? Que no fundo é esse aqui, ó, é de que, né, para n suficientemente grande, essa fração é tão pequena quanto a gente queira. Ela é menor do que qualquer número real. Tá? Então, dado qualquer número real, qualquer número real x, ó, a gente sempre consegue um número natural, né, menor do que esse x e maior do que zero, claro, né? Para todo x. É como se fosse assim, ó. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar a ideia da prova, gente, de como a gente prova que qualquer intervalo contém um número racional ali dentro dele. Tá? Então, isso é um curso de análise, a gente prova isso. Qualquer que seja x, tá? X pertencente aos reais, né? X maior do que zero, né? Existe um n pertencente aos naturais, tal que o 1 sobre n é menor do que x e maior do que zero. A gente consegue isso aí. Tá? Então, por exemplo, ó, dado dois números a e b, a gente consegue uma fração 1 sobre n menor do que o comprimento desse intervalo. Tá? Então, a gente consegue, imagina que aqui está o zero e aqui está o nosso intervalo AB. Aqui. Esse A pode ser irracional, tá? Esse B também. Mas aí, eu olho para esse comprimento aqui, vou chamar isso aí de x. Aqui perto da origem eu consigo um número racional, que é 1 sobre n. Tá? E é o quê? E esse comprimento aqui, ó, isso aqui, 1 sobre n, é menor do que x. Tá? E por sua, e x é o comprimento desse intervalo. Então, o que acontece, gente? Se eu pego esse número e começo a dobrar ele, ó, eu olho para o dobro dele, ó, esses pedacinhos, o tijolinho, né? Vou colocar 2 sobre n, depois vou olhar para o 3 sobre n, e assim sucessivamente. Então, isso aqui vai crescendo, 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 e esses pontinhos vão se espalhando aqui. Ó, né? E aí, vai embora aqui. Beleza? Então, o que aí acontece? E isso aqui, gente, particiona os números reais todos, né? Os números reais eles ficam quebrados nesses intervalos. Então, é aquela coisa. E esse número A aqui, ó, ele vai estar entre algum desses intervalinhos aqui, ó.
né? Ele pode ser até racional e ser um dos extremos, por exemplo, né? Ele pode ser até racional, mas não interessa, tá? Acontece que existe um múltiplo de 1 sobre n, que eu vou chamar de k sobre n, que é um certo múltiplo, que é o que está logo antes do a, que ele é menor ou igual do que a, vai existir, né? Um certo múltiplo, né? Que quando eu pegar o próximo, o, o k mais 1 sobre n, o a vai estar em algum desses intervalos aqui, ó. Né? Só que se o a estiver dentro de algum desses intervalos, com esse intervalinho aqui, ó, esse intervalo aqui, ó, é menor do que esse comprimento aqui todo aqui, ó. Tá? Esse b, né? Isso aqui vai ser menor, esse camaradinho aqui, ó, obrigatoriamente ele vai ser menor do que b. Tá? Esse aqui ele pode não cair, é um racional, é o maior que não cair dentro do intervalo. Mas esse aqui vai ter que cair. Tá? Por quê? Porque esse comprimento é menor do que esse comprimento aqui. Ó. Esse aqui não pode estar depois ou igual a b. É estritamente menor. Tá? E aí a gente consegue colocar um número racional aqui dentro. Então os racionais estão espalhados na reta toda. Tá? Essa é uma ideia aí. No futuro vocês vão ver essa demonstração em detalhes. Mas, então, o que acontece, gente? Aí eu vou olhar para a reta aqui, ó. Tá? Essa reta aqui, ó. Eu vou olhar agora não a reta como número real, só como os racionais da reta. Vou colocar o zero aqui para dar uma referência para a gente. Vou deixar ela orientada para a direita. Eu vou olhar para um camaradinho nosso conhecido aqui, que é o raiz de 2, que é um número irracional. Então, olhando para a reta racional, isso aí, o raiz de 2 ele é um buraco aqui. Ó. Eu vou representar por uma bolinha. Tá? Ele é um buraco aqui. Ó. Então, né, um buraco. Tem racional à esquerda dele, tem racional à direita. Tá? Esse aqui é o nosso conjunto A. Esse conjunto A é ordenado, né, que é a ordem natural dos números racionais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de B de bola, os racionais menores do que a raiz de 12. Aí o nosso B. B é o quê? É todo x pertencente aos racionais, ao que x é menor do que a raiz de 2. Ou para quem não quiser fazer menção a um número irracional, é só fazer que x ao quadrado é menor do que 2. Aí fica tudo racional. Enfim, esse conjunto, gente, né, que são os racionais menores do que raiz de 2, esse conjunto, ele não tem... Bem, ele tem cota superior, né, porque tem número racional aqui, ó. Né? Pega o 7, por exemplo, o 10, ó. O número 10 daqui para frente. É maior ou igual que todo mundo aqui, ó. Só que esse conjunto ele tem cota superior, né? Então, a gente pode até escrever o conjunto das cotas superiores, né, de B. Né? As cotas superiores de B. Esse conjunto é esse aqui, ó. Né? São os racionais que estão do outro lado do raiz de 2. É como se o raiz de 2 fosse uma ponte, né? Então, todo x pertencente aos racionais faz que os x são maiores do que a raiz de 2. Isso aqui são as cotas superiores de B. Só que esse conjunto de cotas superiores de B não tem um menor elemento. Tá? Então, isso eu vou deixar como... Isso é um exercício para vocês. Tá? Então, inclusive, isso é uma coisa boa para eu apresentar na nossa lista. Peço que vocês façam um esforço sobre isso, tá? Né? Certificar desse resultado aqui. É o seguinte, provar que esse conjunto que eu vou chamar de C, né? C de cota, vamos dizer assim, e que esse conjunto C, ele não tem o mínimo. Se ele não tem um mínimo, que é o conjunto das cotas superiores, esse B não tem supremo. Tá? E da mesma forma, né, que é o mesmo raciocínio que você prova que esse conjunto aqui não tem mínimo das cotas superiores, a gente usa para provar que esse conjunto B aqui ele não tem máximo, não tem maior elemento. O que é que significa isso? Que qualquer número racional que você pega menor do que a raiz de 2 vai ter um racional aqui na frente. De certa forma, eu acabei de provar isso para vocês ali. Bem, então, o B ele não tem
ele não tem máxima. Tá? Então, se você pega um número aqui, ó, um Bzinho aqui em B, cujo quadrado é menor do que 2, a gente consegue um racional maior do que ele e menor do que a raiz de 2, né? Que está em B, né? Um elemento de B, né? Porque é racional e menor que a raiz de 2, que é maior do que esse aqui. Ó. E para esse outro racional, você vai conseguir o maior. Então, sempre que dado o número, a gente consegue um racional que está à frente e é menor do que a raiz de 2. Então, esse conjunto não tem máxima. A mesma coisa esse C aqui. Ó. Dado um número, um Czinho aqui, uma cota superior, que é um racional maior que a raiz de 2, a gente consegue um racional entre ele e a raiz de 2. Então, dado exercício, tá? Exercício. Dado um número C racional com C ao quadrado maior do que 2, né? É um jeito de dizer que C é maior do que a raiz de 2, né? Para quem quiser. Né? Provar que existe um cetil maior do que a raiz de 2 e menor do que o nosso C. Né? Existe um cetil com esse cetil pertencente ao racional. Então, existe, né, dado um C maior que a raiz de 2, você consegue encaixar o número racional aqui, ó, né, esse cara que pertence aos racionais, entre raiz de 2 e C. Tá? Então, esse conjunto C não tem menor elemento. Da mesma forma que o conjunto B vai ter máxima, e aí vocês, né, constroem a mesma coisa. Tudo bem? Bem, a dica para resolver isso aqui, gente, é uma coisa simples, tá? Já que esse C ele é racional, né? Esse cara aqui, ó, C menos 1 sobre N, isso aqui é racional, certo? Então, né, o raiz de 2 está aqui, tá? C maior do que raiz de 2 é o quadrado C maior que 2. Então, eu peguei um C aqui que é racional. Se eu ando um pouquinho para trás aqui, ó, C menos 1 sobre N, isso aqui é racional, a gente tem certeza que isso aqui é racional, porque racional menos 1 sobre N é racional. Você só tem que provar o seguinte, que existe uma fração desse tipo, de forma que esse quadrado aqui, ó, é maior do que 2. Tá? A gente já sabe que isso aqui, ó, é menor do que n. De repente, esse passo que você deu para trás, ó, ele é muito grande, está pulando aqui para o outro lado. Mas se esse n for suficientemente grande, você garante que esse racional ele vai estar entre esse teu c, bem, menor que seja é porque você está tirando aqui, né? Você só tem que colocar esse camarada pequenininho para ele não passar aqui para trás. Vai provar que existe um número natural, tal que esse quadrado aqui, ó. A dica é prove que existe um número natural, tal que C menos 1 sobre N ao quadrado, isso aqui é maior do que 2, né? Onde C é um número racional. Né? E aí você está construindo um número racional menor do que C, cujo quadrado é maior do que 2, isso significa que esse número é maior do que a raiz de 2. Tá? Então, essa é a dica. Fica isso aí como exercício para vocês. Então, para vocês verem, né, onde eu fui buscar esse exemplo aí, que não é uma coisa... Então, tratar desse exemplo da ordem, então, já está começando a entrar num territóriozinho que não é tão simples, né, para vocês verem. Simplesmente para dar exemplo de um conjunto B, que ele tem cota superior, mas não tem supremo. Bem? Então, eu poderia dar um exemplo, sem ser tão apelativo aqui, ó, assim. Espero que a nossa figura, que é basicamente o que está do lado de lá, só que agora é um exemplo visual, né? Que ele é um exemplo concreto. E esse nosso B, gente, a gente tem um conjunto B assim, ó, e esse buraco aqui, ó, significa que
isso aqui nunca chega nessa bolinha, isso aqui nunca chega nessa bolinha. Tá? Então, eu fiz, de fato, eu fiz um buraco ali. Tá? Aqui está pintado, aqui bifurca. Isso aqui vem, tá? Aberto aqui, fechadinho aqui. Tá? Então, esse segmento aqui, ó, eu não considero o extremo dele. Né? Esse aqui tem um extremo, esse aqui não tem, esse aqui está furado, borda. Tá? Esse aqui tem uma bolinha aqui. Vou botar uma bolinha aqui. Tá bom? Esse exemplo aí. Tá? E agora, de novo, vou pegar o B como sendo esse conjunto aqui para baixo. Então, toda essa estrutura aqui é o nosso A. Tá? E esse camaradinho aqui é o nosso novo B. Tá? Vamos lá ao a nossa análise aqui. Bem, esse B não tem mais máximo, tá? Porque eu tirei o máximo dele. E aqui a gente nunca chega nesse lugar. Tá? Porque quando eu escrevo um segmento assim com uma bolinha ali, gente, eu estou me referindo igual como se a gente estivesse na reta olhando os números entre 0 e 1. Os números reais entre 0 e 1. Tá? Dado qualquer... Esse conjunto não tem máximo. Tá? Se eu considero o conjunto do 0 e 1, ó, vou chamar assim ele, que é igual ao conjunto de todos os x pertencentes aos reais, né, tá? Que x é maior do que 0 e menor do que 1. Esse conjunto aqui. Ó. Esse conjunto ele não tem máximo, né? Porque eu nunca consigo chegar no 1. O 1 não pertence a esse conjunto. E sempre que eu pego um x aqui, ó, né, vai ter um elemento aqui na frente, né, que é maior do que x e menor do que 1. Então, eu ia dizer que a gente nunca chega aqui. Ó. Isso aqui é infinito para cá, infinito aqui, não tem fim. Então, de fato, essa ordem aqui a gente vem, ó, esse conjunto não tem máximo aqui, ó, né, o B não tem máximo mais. Mas ele tem cotas superiores, né? Toda essa parte aqui, ó, uma canetinha verde aqui, toda essa parte verde aqui, ó, é cota superior de B. Todo esse conjunto verde ali, formado por cota superior. Mas esse conjunto de cotas superiores não tem um menor elemento, porque, de fato, se começa a andar para trás, eu nunca vou chegar em lugar nenhum aqui, ó. Tá? Então, esse conjunto aqui, ó, ele possui cotas superiores de B, eu vou colocar aqui, ó, né? Cotas superiores de B. Tá? Não existe o ínfimo, como é o supremo. Não existe o supremo de B. Bem? Então, essa é a ideia de supremo e ínfimo. Tá? O B tem um elemento minimal aqui, ó. Tá? Só esse elemento minimal. Ele não tem mínimo, né? Porque o mínimo deveria ser único. Esses elementos sequer são comparáveis, né? E aí isso não chega num certo lugar. Né? Esse minimal não é menor do que todo mundo, porque ele não é comparável com o camarada daqui, por exemplo. Então a gente tem essa estrutura aí de cota superior, supremo. E agora, analogamente a tudo isso que eu falei para vocês, tem o conceito de cotas inferiores, tá? Que são os elementos que são menores do que todos os elementos de B, e tem o ínfimo, que é a maior das cotas superiores. E aí eu vou estar replicando isso aqui para vocês agora, tá? Vou chamar agora de 5, 6, vou chamar de 7, né? Eu vou até copiar isso aqui, ó. Eu vou colar aqui mesmo. Então, olha só, A pertencente a A é cota, né, inferior de B, tá? Né, quando o A é cota inferior, né, ele é menor ou igual do que todo mundo. Tá? Ele é menor ou igual do que todo mundo, só que ele não necessariamente em B. Se o B tiver um mínimo, esse mínimo já vai ser uma cota inferior, que vai ser o ínfimo, né, o maior das cotas inferiores. Para todo B pertencente a B. É a cota inferior. É um elemento de A que é menor do que todo mundo de B. Esse A pode estar em B? Pode. Tá? O 8. 8 vai ser esse aqui, ó. O supremo, agora o ínfimo. Tá? Tá? O ínfimo, tá? O ínfimo de B, né? Quando existir, já vou adiantar isso, né? Quando existir, né? Olha só, o supremo é a menor das cotas superiores. O ínfimo, né? O ínfimo as coisas seguem para baixo.
Então, o ínfimo, as cotas inferiores, elas podem ir decrescendo, ficando pequena, pequena, pequena. Eu quero as cotas superiores mais próximas de B, então eu tenho que pegar o máximo. Então, o ínfimo é a maior, né, é né, o máximo das cotas inferiores. Tá? Inferiores de B. Então, tem cota inferior e o máximo das cotas inferiores é o que a gente chama de ínfimo. Né? E aí, de novo, né, eu posso estar dando um exemplo aqui para vocês de criar uma estrutura aqui para um B aqui, por exemplo. Pega um B aqui. Ó. Vou marcar esse elemento aqui. Vou botar um finzinho aqui, uma bolinha aqui. Bolinha aqui para terminar. Uma bolinha aqui. E tudo tem bolinha. Não tem nada furado aí. Bom, então isso aqui é a nossa estrutura. Vou chamar esse troço todo aqui de A. Tá? Esse aí é o nosso A. Então, esse conjunto está parcialmente ordenado. Vou selecionar um B. O B ele vai ser isso aqui, ó. Tá? O nosso B. Tá? Eu estou incluindo, tá, gente? Isso aqui é B também. Eu vou pintar o B, ó. Vou pintar aqui que é o que eu quero de B. Ó. Eu quero isso e quero esses ramos aqui. Ó. Nosso B vai ser esse aqui. Ó. Tá? Esse é o nosso conjunto B. O que acontece, gente? Vamos nas nossas nomenclaturas lá. O B ele tem o máximo. Tem um elemento aqui que é máximo, que é maior do que todo mundo. O B não tem mínimo, mas ele tem elementos minimais, que esse aqui é um elemento minimal, esse aqui é um elemento minimal. Ele tem, bem, isso aqui são as cotas superiores de B, ó, que por sua vez tem um supremo, que é o próprio, que é o máximo de B. Tá? Sempre que um conjunto tiver máximo, o máximo já é supremo. Não sei se vocês podem verificar a definição. E vamos agora aqui, o que é o detalhe, tá? Aqui eu até queria que alguém puder participar aí, ó. E voltando certinho aqui. O que é que são as cotas inferiores de B aí, gente? Conjunto das cotas inferiores de B. Alguém aí dá um sinalzinho aí do que seria esse? Esse exemplo aqui é bem interessante. Alguém dá um palpite, alguém chuta aí? Nada, gente. Conjunto das cotas inferiores de B? Tem. Quanto é o seguinte, um ponto nesse segmento aqui, ele é cota inferior? Ele não é, né? Ele não é por quê? Porque a cota inferior, gente, é um elemento de A ó, que é menor ou igual do que todo mundo de B. Tá? Então, esse elemento aqui, ó, ele já não se relaciona com esses ramos aqui, ó, esses elementos aqui. Ó. Esse cara aqui, ele não está relacionado com esse, não dá para dizer. Eu sei que esse elemento aqui ele é menor do que todo mundo aqui. Ó. Ele é menor do que todo esse lado aqui, do que esse elemento, do que esse aqui. Ó. Mas ele não se relaciona com esses de cá. Ó. Tá? E esses aqui também, ó. Esses elementos aqui, ó, esse ramozinho aqui, ó, eles são menores, né, do que só esse ramo aqui, ó. Porque eles estão nesse mesmo ramo aqui. Esses elementos aqui, ó, por exemplo, um camarada aqui, ele não se compara com esses ramos aqui, ó, com esses elementos aqui, porque eu teria que descer para subir, né?
Não tem comparação de elemento aqui com esse aqui. Ó. Isso não é nem menor ou igual do que isso e nem maior ou igual do que esse elemento aqui. Tá? Agora, esses elementos aqui, ó, que estão bem mais distantes de B, ó, tá? Né? Começa daqui até aqui, ó, tá? Esse segmentozinho, aí sim, esses elementos, qualquer elemento nesse segmentozinho aqui orientado, são menores, né? E no caso aqui, estritamente menor, né? Porque se sequer são iguais, são bem distantes, do que todos os elementos de B. Ó. Você pega um elemento de B que tiver aqui, ó. Esse camarada vai ser menor. Você consegue, né? E, ó, é menor, 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 diz que é menor que esse aqui, ó. E vai ser menor do que um elemento aqui, ó. Que vai ser menor do que um elemento aqui. Tá? O que significa ser maior? Maior é porque você flui e chega lá na frente. O que está na frente é maior do que o que está atrás. Então, esse elemento aqui, ó, esse aqui, ele não está nem na frente nem atrás desse aqui. Esse aqui, por exemplo, não está nem à frente nem atrás desse. Esse aqui você consegue fluir, chegar e passar por todos os elementos de B. Então, esse conjuntinho aqui, que eu vou simbolizar de verde aqui, ó, camaradinha aqui, isso aqui são as cotas inferiores de B. Esse é o conjunto das cotas inferiores de B. E aí, o que acontece? E esse conjunto tem máximo, né? Que é esse camaradinho aqui, ó, é o maior das cotas inferiores. E aí, esse carinha aqui vai ser o supremo. Vou destacar aqui o supremo. Esse camarada aqui é o supremo. Ó, é ínfimo, né? É o ínfimo de B. Bem? Gente, só para saber, vocês estão me ouvindo aí? Alguém dá uma luzinha aí? Super, professor. Tá, não tá bom, obrigado, gente. Porque no outra luz vai me ligar porque eu estava falando sozinho, tinha caído a internet, nem percebi, ficou olhando aqui na prancheta. Então tá bom. Então, esse exemplo aqui, gente, é muito interessante, tá? Então, guardem ele, porque geralmente a gente dá exemplos em que as cotas inferiores elas estão por aqui, por perto do B, tá? Mas nesse caso aqui ela está bem... Eles estão afastadinhos aqui embaixo, tá? Conjunto das cotas inferiores de B. E isso, bem, isso aí é o que eu recordo, né, da questão das relações de ordem, que é o nosso dicionário, tá? Relação de ordem é uma coisa bem importante, tá, para a vida acadêmica de vocês. Eu vou estar voltando aqui esse exemplinho aqui, ó, tá? E se vocês... Cadê aqui meus exemplos? Deixa eu ver aqui. Se vocês notarem... Ah, não, tá aqui. Esse aqui eu queria falar. Bem, para eu dar exemplo de conjunto aqui, né? Eu dei exemplo de um conjunto que ele tem cotas superiores, mas não tem supremo. Aqui não existe, tá? Cota superior não existe supremo de B. Tá, né? Então, sempre para eu criar esse exemplo aqui, ó, eu criei um buraco, né? A gente cria um buraco assim. E aí, o que acontece? Esse buraco, os matemáticos perceberam que quando a gente vai criar os números reais a partir dos racionais, né, a ideia do contínuo, gente, de ter uma... Né, e quando eu desenhei a reta para vocês, a reta real assim, ó, né, você imagina a reta sem buraco, né, o contínuo liso ali, a coisa, né, o que é a ideia do contínuo? Né? A ideia do contínuo é realmente não ter buraco. Então, quando eu corto os reais aqui e coloco os racionais, a gente começa a pensar que tem uns buracos aqui que são os irracionais. Tá? Então, na passagem do que da gente sair dos racionais para criar os reais, né, a teoria envolve exatamente esse conceito. Tá? Então, o conceito de que conjuntos com cotas superiores terem um supremo, isso está inteiramente ligado à questão do contínuo. Tá? Então, os reais, hoje, né, quando a gente inicia um curso de análise na reta, né, o que concebe para a gente a ideia do contínuo é de que, inclusive, isso é um axioma dos reais. A gente já introduz os reais com a seguinte propriedade.
Os reais ele é um conjunto que satisfaz a propriedade que todo conjunto B contido nos reais, que tem cota superior, tá? Ou seja, né? Então se eu pego um conjunto B aqui, ó, né? Um conjunto B, e aí ele tem cotas superiores, né? Tipo, o B acaba em algum lugar, né? Vamos dizer que o B acabe por aqui, ó, tá? Então ele tem as cotas superiores dele, né? Cota superior, superior. A gente diz que ele vai ter supremo. Esse conjunto de cotas superiores, eles têm que acabar. O B, ele pode ir até aqui, ó. Mas o conjunto das cotas superiores vai ter que preencher isso aqui e colocar uma bolinha aqui. Ok? Então é como se a gente estivesse chegando aqui, ó. E esse conjunto B, gente, ele pode crescer aqui, ó. Ele pode crescer aqui e não envolver essa bolinha. Mas se essa bolinha ficou de fora do B, ela vai ter que ser incluída nas cotas superiores. Ela vai ter que ser verde, por exemplo. Bom? Então, se eu chego aqui, ó, eu crio um conjunto, vou criar aqui um conjunto B. Eu vou fazer uma réplica assim. Então, e isso, exigir que conjuntos com cotas superiores tenham supremo, isso é tapar os buracos. Tá? E aí isso é um axioma lá na análise na reta, né? Quando vocês chegarem lá para estudar os números reais, vocês vão se deparar com isso. Então, se esse conjunto azul aqui, ó, é o B, vou chamar o B de azul, excluir essa bolinha aqui, ó, tá? Mas esse conjunto ele tem cotas superiores, né, que eu vou colocar em vermelho aqui, ó, tá? Então, isso aqui são as cotas superiores desse conjunto B, ó. Vou colocar o B aqui em azul e as cotas superiores de B é C. Então, a reta real, para tapar os buracos, né, a gente fala o seguinte, ó, se um conjunto, qualquer subconjunto B da reta que tenha cotas superiores, vai ter que ter supremo. Essas cotas superiores, bem, o B pode até excluir esse pontinho, mas as cotas superiores vai ter que chegar e pintar esse pontinho. Não vai poder ter buraco. Tá? Então, o que faz não ter o buraco é a gente cobrar a existência dos supremos. Então, é por isso que eu vim aqui nesse exemplo dos racionais, né, para poder falar dos buracos e relacionar o conceito de ordem com o conceito de continuidade na reta. Tá? Esse exemplo aqui que a gente tratou, né, que eu falei dos racionais. Então, isso aí, para vocês verem a importância da relação de ordem nos conceitos fundamentais da matemática, tá? Que é na formalização da ideia do contínuo. Tá? Então, cobrar a ideia de supremo, de existir sempre supremo para conjuntos limitados superiormente, isso aí é uma coisa estrutural da matemática. A relação de ordem ela tem um papel também muito importante num axioma da matemática que a gente chama que é o lema de desordem, tá? Que é uma coisa bem mais que também tem relação com essa coisa dos fundamentos da matemática, tá? Nos primórdios, né? Essa coisa a base da matemática, questão lógica da matemática. E deixa eu dar um exemplo para vocês de como é que é esse axioma lá que eu chamo de lema de desordem. Tá? Então, a gente tem aqui um conjunto parcialmente ordenado, né? Por exemplo, esse conjunto A é parcialmente ordenado, né? Esse elemento aqui não se relaciona com ele. Então, dentro de um conjunto parcialmente ordenado, a gente tem cadeias, né, totalmente ordenadas. Vou voltar para esse exemplo aqui. Ó. A gente tem um conjunto parcialmente ordenado. E aí, o que é que a gente faz aqui, gente? Dentro dessa estrutura, tem conjuntos totalmente ordenados. Tá? Beleza? Assim vai. Então, aqui tem um aqui, ó. Esse aqui é outro. Quando eu venho aqui até aqui é outro. Quando eu venho até aqui é outro. Bom? E aí, o que acontece, gente? O lema de desordem diz o seguinte, ó, se todo conjunto totalmente ordenado, né,
se eu pego isso aqui, eu chamei de C, nesse caso aqui eu chamei de C. Se esse C, ele tem uma cota superior, tá? Né? Eu vou desenhar uma cota superior, né? Que de certa forma poderia estar fora de C, ó, né? Uma cota superior aqui. Então, se eu digo que esse conjunto, né, essa cadeia totalmente ordenada, tem uma cota superior, então, de certa forma, esse número aqui, ó, esse ponto, ele é maior ou igual do que todo mundo aqui, ó, certo? E aí, por que não pegar esse C e dar uma ampliada nele agora? Não, tudo bem, se você é uma cota, você pode estar até fora. Se essa cota superior tivesse em C, fosse máximo de C, beleza, e não tivesse mais cota superior, pense comigo aqui, ó, nesse sentido. Então, se essa cota superior acabou exatamente em C aqui, ó, o C teria esse elemento maximal aqui. Ó. A gente chegaria no elemento maximal. Mas, de repente, o C ele não tem um elemento maximal, ele tá aberto aqui. Ó. Ele está aberto, mas ele tem cota superior. E aí, essa cota superior aqui, ó, eu posso chegar nesse ramo que já está totalmente ordenado, incluir essa cota superior, tá? Porque eu disse que isso aqui é maior ou igual do que todo mundo aqui para baixo. Tá? Esse novo conjunto, que eu vou chamar de C' aqui, ó, de novo, é um conjunto totalmente ordenado. Tá? Se essa história tivesse acabado aqui, ó, isso aqui é um elemento maximal, né, de C', né, desse conjunto totalmente ordenado. Qual é o objetivo aqui, gente? O objetivo é provar que existem elementos maximais. Tá? Ou seja, se sempre a gente tem, se todo ramo totalmente ordenado tem uma cota superior e você vai agregando essas cotas superiores ao ramo e quando você agrega vai ter uma nova cota superior e assim sucessivamente, então em algum momento você vai ter que encontrar um elemento maximal. Tá? Isso que diz o lema de Zorn. Tá? Então, se toda a cadeia tem uma cota superior e você vai agregando essas cotas superiores, aqui você agrega esse elemento, aqui você vai agregando, em algum momento você vai ter que encontrar um elemento maximal. Tá? Isso é uma ação fundamental lá da teoria de conjuntos. Eu vou estar formulando isso aí direitinho para vocês depois. Bom, e dando uma aplicação interessante nisso aí, não sei se vocês estão fazendo álgebra linear não ainda, né? Mas quando eu vou provar uma coisa de álgebra linear, mesmo que vocês não estejam fazendo, que é uma aplicação interessante do lema de Zorn, que é provar que todo espaço vetorial tem uma base. Alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Algum comentário específico aqui tirar alguma dúvida sobre a aula de hoje? Se quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Sobre essa questão de ordem, eu vou dar por encerrada essa parte aqui. E aí,